Pastor, agora já no finalzinho da pregação, eu via a porta de fora da igreja, tinha um cavalo muito alto, branco, muito alvo, e tinha um cavaleiro nele. Esse cavaleiro estava com a espada já desembainhada. Ele saía no sentido esquerdo da igreja. E ele saía passando essa espada, pastor, em várias pessoas que vinham na direção da igreja. Ele passava no pescoço, ele enfiava na barriga, uns ele degolava a cabeça toda. Enfim, pastor, eu vi ele fazer isso em muitas pessoas. Foi o que eu vi, pastor Paz. Paz, pastor. Pastor, antes de começar tudo, o senhor estava começando a dedilhar e orar, né? E antes do louvor, eu vi entrar um anjo nas portas de trás do púlpito, nas janelas, né? Ele entrou e ficou posicionado entre o microfone de oportunidade dos irmãos e o púlpito. Pastor, ele estava com uma trombeta na mão e ele tocava essa trombeta. O senhor deu início ao culto e em seguida o senhor cantou aquele hino, tocou a trombeta no céu. Quando o senhor começava a louvar esse hino, vinha uma quantidade muito grande de anjos, entravam por essas janelas e ficavam dentro da igreja, ouvindo aquele anjo tocar aquela trombeta, como sinal de vitória mesmo. Foi o que eu vi, pastor Paz. No começo do culto, quando o pastor falava, dá-nos uma pérola, Senhor, desceu um anjo do céu com um grande diamante. Diamante gigante estava na mão dele, pesava mais ou menos uns 5 quilos. E ele entregou esse diamante ao Senhor, pastor. E o Senhor pegava esse diamante e botava ele em cima do púlpito onde estava a Bíblia estava aberta, e o Senhor botava esse diamante em cima da sua Bíblia, e ele se desintegrava assim e sumia dentro da Bíblia do Senhor. Amém. No primeiro louvor, quando o pastor estava cantando, eu vi um anjo jogar uma flecha do céu. E aí o Senhor começou a falar coisas incríveis. O Senhor começou a falar no meio do louvor depois dessa flecha. Amém. Enquanto a igreja louvava, eu vi como que se de fora da igreja eu estava na visão, e eu vi de dentro da igreja emanando um poder, uma coisa incrível. E isso subia até o céu, esse poder. E ele entrava dentro do céu. E o entendimento que eu tive foi esse. Que é o louvor que a igreja estava louvando. Está subindo até Deus e adentrando aos céus. E na visão, quando eu vi, era como se só tivesse a igreja na terra, mais nada em redor. Só a igreja. Amém. Quando o pastor falava que a igreja continuava marchando, ia em frente, eu vi o pastor na frente e atrás toda a igreja marchando, seguindo em frente. E nisso vieram anjos e ficaram no meio da congregação. E alguns anjos vinham do céu e botavam capacetes em irmãos, arrumavam espadas, e o pastor ia marchando na frente sozinho, só o pastor na frente, e atrás todo o povo. Amém. Assim que o pastor terminou os comentários sobre alimentação, eu vi 2 anjos descerem do céu com bandejas na mão, e eles vinham distribuindo coisas aos irmãos. Vários tipos de verdura, beterraba, alface, um monte de verdura. Eu não conhecia todas as que estavam sendo distribuídas. E um dos anjos foi para a esquerda e o outro foi para a direita. Então desceram mais 2 anjos
e andaram pelo meio, pela fileira do meio, também distribuindo coisas para os irmãos. Amém. Eu tive uma visão culto passado que, como foram muitas, eu acabei esquecendo dela totalmente. Então hoje o Senhor me voltou ela, a mesma visão, do mesmo modo. Eu via ruas onde tinham várias pessoas, inumeráveis pessoas de largura, assim, muita gente. E essas pessoas iam entrando numa rua e essa rua ia afunilando como se fosse um funil. Então a chegar a ponto de ser passado só uma pessoa, como uma fila indiana, de uma em uma atrás da outra. E isso não era só uma rua, eram várias ruas assim fazendo um círculo, e todas essas pessoas chegavam num só lugar. E esse lugar era o templo, a Igreja Geração Jesus Cristo. De uma em uma iam chegando, e para chegar nesse lugar iam passando por esse funil. Amém. Enquanto o pastor estava falando no meio dos louvores, os dentes do pastor começaram a crescer, caninos grandes, e a face do pastor começou a vir para frente e foi mudando, até chegar ao ponto de ficar que nem a face de um leão. Então o corpo do pastor também se modificou e virou o corpo de um leão. E quando eu olhei para o Senhor estava um leão, o Senhor era um leão. Amém. Eu vi numa estrada de um terreno árido uma serpente passando. Então veio alguém com uma sandália daqueles tempos antigos e com uma veste branca. E essa pessoa pisou na serpente, nessa cobra, mas pisou no meio. Então a cobra virou e mordeu a canela dessa pessoa, assim, a cobra conseguiu morder. E o entendimento que eu tive foi esse. Um irmão que está enquadrado, com as vestes certas, com as sandálias corretas, ele vai contra uma coisa que ele não deve ir, porque ele busca ir contra uma serpente que está passando ao longe. Ele se mete em algo que Deus não está contigo, irmão, nisso que você está pensando em fazer. E você vai tentar ferir o diabo achando que está ferindo ele, mas você não está ferindo a cabeça dele. Você está simplesmente pisando no meio dele e ele vai virar e lhe dar o bote. É um alerta de Deus. Amém. Eu vi quando o pastor começou a falar de Deus, antes mesmo do pastor falar que Deus sempre existiu, um raio desceu do céu e entrou dentro do cérebro do Senhor, pastor, pela cabeça, assim, dentro do cérebro. O pastor até foi assim para trás, assim, com o impacto do raio que desceu do céu. Amém. Eu vi, quando o pastor estava pregando, quando desceu uma espada e enterrou na frente do púlpito. E essa espada não era uma espada comum, era uma espada de pérola, era uma espada toda de diamante, assim. E no cabo dela, onde pega a mão, tinha um anjo sentado nela. E ela ficou de frente para os irmãos. E alguns irmãos levantaram, um irmão levantou e foi até a espada para pegar ela. E o anjo fez sinal com a mão, não. E esse irmão sentou, o outro irmão levantou e também veio. O anjo disse não. E ele sentou, esse também. Então o Senhor, o pastor saiu do púlpito, foi até lá, e o anjo subiu para o céu e o Senhor pegou a espada, levantou ela assim, ficou olhando, admirando a espada e embainhou ela na sua cintura pela parte da frente. Amém. Eu via, quando o pastor falava de provisões,
quando a igreja se transformou numa grande vinha. Não sei se todos conhecem vinha. As uvas ficam por cima, assim. E assim foi na igreja, ficou por cima da igreja e fechou, mas uma vinha muito produtiva, muito produtiva. Ela tinha uvas que não tinham espaço para tantas uvas. E o pastor continuou pregando sobre provisões. Enquanto o senhor pregava, pastor, alguns irmãos levantavam da sua cadeira e pegavam cachos de uva. E enquanto o pastor ia pregando, comiam aquelas uvas. Amém. Enquanto o pastor ia pregando, aquela espada de cristal ficava na mão do pastor. Numa mão um microfone e na outra mão aquela espada, assim como um diamante ela era, assim. E o pastor pregava com aquela espada e o microfone na outra mão. Então eu fiquei olhando e a espada, ao meu ver, parecia que tinha se tornado o braço do pastor, mas não era isso. Eu olhei mais perto e a visão foi se mostrando que aquela espada estava entrando no braço do pastor. E ela entrou pelo braço e foi até o peito, até sumir. E virou uma só coisa com o pastor, aquela espada. Então dos braços do senhor, pastor, saíram como que penas do próprio braço, assim, por trás do braço, assim, saíram penas até as costas, assim, e o senhor ficou com aquelas penas brancas e com um brilho tremendo, assim. A visão que eu vi veio da frente e eu fui até nas costas do senhor, vendo isso. Amém. Quando o pastor falou que o anjo da justiça desceu porque houve um povo que orou por justiça, eu vi o anjo da justiça longe da igreja. Ele estava assim com um homem na mão e com a sua espada apontada para esse homem. E quando o pastor falou o anjo da justiça, ele ouviu, ele virou a cabeça, largou esse homem nas alturas assim, deixou, banhou a espada nas suas costas e veio rapidamente, entrou dentro da igreja e ficou na frente assim do púlpito, pelo lado do irmão Samuel ali. E ali ele ficou e o culto foi decorrendo, e mais na frente no culto, o pastor começou a falar que se o senhor governasse a nação, iria ser bem melhor, porque não ia ter roubos. Enfim, nessa parte da pregação, o pastor falou assim, que o anjo da justiça pegue esses políticos, ou vá atrás desses políticos. Nessa hora ele saiu correndo pelo meio da igreja e saiu voando de dentro da igreja. Amém. A parte da pregação, quando o pastor estava falando assim, que se a vida de alguns está destruída, a vida do pastor não está, porque o Deus que ele prega, o Deus que ele serve, enfim. Nessa hora, quando o pastor falou assim, ó, o que tu quer que eu faça pela tua vida? Que eu te mate ou que eu compre um caixão? Desceu uma espada do céu e caiu na frente da igreja. E atrás dela, ela caiu primeiro, e atrás dela veio um facho de luz verde, e era um anjo, e ele estava de verde. E ele pegou essa espada e saiu correndo pelo meio da igreja e cortou a face de uma mulher, de cima para baixo, no meio da face. Ele arremeteu e cortou o rosto dessa mulher. Amém. Eu vi agora no final do culto, um grande furacão estava vindo assim em direção da igreja, pela parte esquerda. E quando ele chegou perto da igreja, ele se dividiu em dois. Esse grande furacão se dividiu em dois e passou pela igreja dividida em dois e se juntou novamente. E ele destruía tudo em redor, menos a igreja. Amém. Pastor, via aqueles filhotes de leão entrarem aqui dentro, e um deles me olhava, e nas costas desse leão tinha as iniciais do irmão que está aqui dentro. Quando o Senhor cantava o primeiro louvor, eu via o Senhor acorrentado pelas duas pernas e pelos dois braços. Depois vinha um anjo e cortava essas correntes. Depois Deus me dava outra visão,
o senhor adentrava um corredor com a mão para trás, acorrentado, com as mãos para trás acorrentadas, com os pés acorrentados, um homem empurrando o senhor entrava num lugar hostil, e quando o senhor sentava no chão, ficava encostado na parede, aquele homem falava assim: o senhor não é crente? Então cadê o seu Deus? Vinha um anjo e cortava a cabeça desse homem, e o Espírito falava: eis aí um projeto de Deus. Essa foi a visão que Deus me deu hoje, meus.